Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, palavras torpes da vossa boca. Glória a Deus. Não mintais uns para com os outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Pode tomar assento, irmão. Aleluia. Estava meditando nessa passagem hoje da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colosso, e aqui ele fala sobre os deveres do cristão, a diferença que somos agora, já que estamos em Cristo, já que estamos servindo a Jesus, temos a diferença, porque a igreja foi separada, foi tirada desse mundo, isso que se chama a igreja, né? Eclésia, nós fomos tirados para fora do mundo, para sermos um povo diferente. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que temos que ser aqueles que fazem a diferença e temos boas obras. E aqui o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Colosso para deixarem todas aquelas coisas que o ímpio lá fora tem, para sermos aquele povo que o povo lá de fora vê a diferença em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes nós estamos na igreja, o cristão, e o mundo lá fora não vê a diferença e até critica o cristão por ser igual a eles, né, irmãos? O cristão está na casa do Senhor, mas quando tem as datas festivas, ele faz tudo que o homem lá de fora faz. Quando tem alguma situação, ele age como o homem lá de fora, como ser humano que não recebeu a revelação da palavra de Deus, que não foi transformado. E o apóstolo Paulo diz aqui aos irmãos de Colosso, que serve para cada um de nós: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, palavras torpes da vossa boca. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós cristãos, que nós falamos para nós, né, irmãos? É uma pessoa que se ira muito fácil, né? A única ira que Jesus diz é a ira do Senhor, né? Irai-vos também, não pequeis, quando você está irado pela palavra de Deus, como aquela ira que o Senhor Jesus teve no templo para tirar aquele povo que estava fazendo da casa do Senhor casa de comércio. Essa é uma ira santa. Glória a Deus. Mas não nós nos irarmos por qualquer coisa, né? Aleluia. A palavra de Deus fala sobre a cólera, que tem muito a ver com a ira, né? A cólera como no mundo aí fala sobre a pessoa como chama a pessoa dois times que tem, daqui a pouco ele está muito calmo, daqui a pouco ele se ira de uma vez. Bipolar. Bipolar não é coisa de cristão, né? A pessoa, porque eu conheço, por isso da pessoa se irar, ficar babando, é coisa do inimigo. A pessoa está endemoniada, mas no mundo se fala que a pessoa é bipolar. Não é.
É coisa do inimigo. Tinha um imperador famoso, um César, não me lembro de qual César, que ele tinha ataque de cólera. Ele ficava tão irado quando ele perdia alguma batalha, alguma guerra, alguma coisa que não estava dando certo, que ele se irava, ele ficava estremecendo, caía. E a palavra de Deus fala para nós nos afastarmos de todas essas coisas, da malícia, glória a Deus. Porque a malícia, irmãos, no meio do cristão é uma coisa, logicamente que nós não temos que ser bobinhos, ver o que está acontecendo na casa de Deus, não agirmos. A malícia é tudo aquilo que a pessoa só vê o mal em outro, glória a Deus. E Jesus fala para nós vermos também. Tanto é que ele cita a passagem lá do argueiro, do olho e da trave. Muitas vezes nós vemos muito a maldade no outro e não vemos o que está em nós. Glória a Jesus, isso é malícia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o Senhor aqui, através do apóstolo Paulo para os irmãos de Colosso, ele fala que vocês têm que se livrar disso aí, da malícia. Nós temos que ver, todos nós somos falhos, somos aí sujeitos ao erro, enquanto nós estivermos aqui, mas nós temos que ver do nosso irmão sempre o melhor, nos ajudarmos, porque o Senhor nos tirou do mundo, glória a Deus. Quando eu fiz um cursinho básico eu fiz um cursinho básico, e o professor falava, nós temos que saber que dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, nós estamos nos tratando. O Senhor está tratando com a nossa vida, tirando as nossas falhas, os nossos defeitos, e nós vamos entendendo a palavra do Senhor dia a dia. Nós ainda não estamos naquela perfeição, mas o Senhor está nos aperfeiçoando. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que ver o lado bom do nosso irmão. Então, para que isso? Para que nós venhamos a viver em harmonia. Glória a Deus. Se o teu irmão é tão tremenda a palavra do Senhor, o que Paulo fala para nós não escandalizarmos o nosso irmão, se o teu irmão, se você come carne, e o teu irmão se escandalizar porque você come carne, você já vai passar a não fazer isso, pelo menos na frente dele, para ele não se enfraquecer na fé. Isso é o amor de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Nessa outra parte aqui fala sobre a maledicência. Glória a Deus. Será que tem crente maldizente? Crente que reclama de tudo? Tem, irmão, no nosso meio tem. Se nós não vigiarmos, nós somos também a mesma coisa. Nós passamos a ser um crente maldizente, vamos nos maldizer de tudo. Glória a Deus. Mas o que é que o Senhor Jesus quer de nós? Que nós venhamos remindo o tempo, vendo as coisas melhores e saindo, porque no mundo nós vamos ter sempre lutas, vamos ter perseguições, tribulações, e só que se nós levarmos para esse lado da maledicência, daqui a pouco nós não estamos servindo mais o Senhor, estamos só nos maldizendo, somos aquele crente chateado, ficamos emburrados no canto, né? E não vemos o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo fala para esses irmãos de Colosso, para eles fugirem dessas coisas, da malícia, da maledicência, palavras torpes na vossa boca. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, se nós não vigiarmos, nós estamos falando palavras torpes, estamos falando palavrão. Será que não? Se a pessoa não principalmente no trânsito. Uma vez nós estávamos no trânsito, você me lembrou, aí minha mulher, calma, meu irmão, vem aquela coisa assim do ser humano, né, do velho Adão, que você quer resolver, mas você vai pedindo graça a Deus, vai pedindo misericórdia para você não abrir a sua boca e falar coisa que desagrada, né? A palavra de Deus é perfeita para nossas vidas. No versículo 9 diz assim: não mintais uns para com os outros,
pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Todas essas coisas, irmãos, fazem parte do velho homem, daquele homem que está lá no mundo. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala de homem, está falando da raça humana, né? Homem e mulher. Aleluia. Que era cheio de ira, de cólera, de malícia, maledicência, cheio de palavras torpes, palavrões. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que não imitais uns para com os outros, porque vocês já se despiram dessa vestimenta velha. Vocês agora vestiram uma vestimenta nova, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem nos criou? Foi o Senhor Jesus. Jesus nos fez filhos espirituais. Nós somos agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós fomos enxertados na videira, né? Lá em João 5 fala sobre a videira. Nós, sendo jambuzeiros bravos, nós era planta ruim. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia de nós e nos enxertou lá através da sua graça e a nossa fé. Nós ouvimos falar do Evangelho de Cristo e o nosso coração entendeu, a nossa alma entendeu que essa palavra de Deus é verdade e nos rendemos ao pé do Senhor Jesus, pois foi Ele que nos chamou, né? Ele que nos aceitou. Glória a Deus. E nós nos despimos para nós sermos diferentes do mundo. Glória a Deus. Mas muitas vezes erramos. Aleluia. O verso 11 diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão. E ele cita os bárbaros, cita pessoas da época, servos e livres. Mas Cristo é tudo em todos. Quer dizer, não importa a origem que viemos, mas o Senhor, a partir que Ele nos resgatou, no momento que Ele nos resgatou, nós somos o corpo de Cristo. Não existe diferença em um africano, ou um alemão, um americano, um que nasceu na parte do sul do Brasil, do sudeste, do nordeste. Todos nós somos um só em Cristo. Aleluia. Isso é importante para as nossas vidas. Portanto, revestivos, pois, como eleitos de Deus, aleluia, santos e amados, de entranhas de misericórdias e benignidade, humildade. Aqui o apóstolo Paulo está falando do fruto do Espírito, benignidade, mansidão, longanimidade. Isso é o que tem que ser na nossa vida, o agir na nossa vida. É fácil? Não é fácil, porque nós somos humanos, nós somos temperamentais, né? E o Senhor vai nos moldando a cada dia. E eu digo, se nós permitirmos, né? Porque muitas vezes o ser humano endurece o coração e não quer permitir o trabalhar de Deus, para que nós venhamos a ser mansos, humildes, assim como o Senhor Jesus, que diz na sua palavra que nós temos que aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Essa palavra de Jesus tem tanto poder, tem tanto peso, né, irmãos? Aprendei de mim, aprenda comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Aí vós encontrareis descanso para a nossa alma. Muitas vezes nós estamos aflitos, angustiados na nossa vida, não encontramos descanso para a nossa alma, aleluia, porque nós não queremos aprender com Jesus. Muitas vezes queremos aprender da nossa própria mente, da nossa própria intuição, aleluia, mas nós temos que saber que nós não somos mais pessoas naturais, homens naturais, nós somos espirituais, aleluia. Aleluia. No mundo espiritual, irmãos, o Senhor Jesus nos conhece, somos conhecidos de Deus e somos conhecidos pelo inimigo. O inimigo das nossas almas nos conhece porque nós somos espirituais. Glória a Deus. Os que estão no mundo estão mortos, aleluia, mortos para com Cristo. O inimigo deita e rola com a vida deles. Porque tanta perseguição na nossa vida, tanta angústia que vem do mundo espiritual para a nossa vida.
é para fazer nós desanimarmos também da caminhada. Aleluia. Mas o Senhor Jesus fala para nós nos revestirmos, pois como eleitos de Deus, santos e amados. Glória a Deus. Nós somos eleitos de Deus e somos santos e amados. Santos, aleluia, significa que somos separados, né, irmãos? Separados deste mundo para produzirmos para Deus frutos e frutos dignos de arrependimento. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos uns aos outros, né, irmãos? Porque o Senhor Jesus nos fala essa palavra, quando nós lemos as epístolas de Paulo, João fala, filhinho, amei-vos uns aos outros. É uma preocupação de Jesus com o seu povo, porque aonde o inimigo mais trabalha é nesta região, para deixar os crentes, tudo querendo se engalfinhar, tudo querendo brigar, se não vigiarmos, irmão, se o inimigo tomar conta da nossa mente, nós vamos fazer coisa pior do que os que estão lá fora. Quantos escândalos tem no meio de igrejas, de congregações, que as pessoas debandam para o lado. Irmão, quem tá debandando as pessoas é porque por falta de vigilância. Por causa de falta de vigilância na palavra de Deus. Por causa de nós não nos humilharmos, não termos mansidão, longanimidade. É fácil ter isso aqui? Não, mas não é impossível. Porque o Senhor Jesus nos ensina, aleluia, nos ensina a orarmos, a vigiarmos, a cuidarmos da nossa vida espiritual. E aqui o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Colosso, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. O amor é o vínculo da perfeição, irmãos. Com o amor, nada pode suportar o amor. Glória a Deus. Quando você está vivendo a vida verdadeira com o Senhor Jesus, e cheio de amor, cheio da graça dele, o inimigo não pode nos resistir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus maravilhoso. Vestindo-se do novo homem. Após nos despirmos do velho homem, devemos nos vestir do novo homem. Aleluia. Em Efésios 4, 22 e 24, dizendo que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Glória a Deus. É uma luta, irmãos. Nós buscarmos a paz com todos e a santificação, né? Hebreus 12, 14 diz que nós temos que buscar, lutar. Que é buscar e correr atrás. É buscar a paz com todos. Não está falando lá no versículo que nós temos que buscar a paz só com aqueles que são bons com a gente, pessoas legais, né? É com todos. E a santificação. Todo dia nós temos que buscar a nossa santificação com o Senhor, nos reconciliar com o Senhor todos os dias, pois erramos, somos falhos. Glória a Deus. E buscar a paz com aqueles que até que nos odeiam, nos perseguem. Jesus fala sobre isso. Aqueles que nos perseguem, é fácil, irmão, a vida de cristão. Não é fácil, mas não é impossível também, porque o Senhor Jesus nos dá graça. Aleluia. Por isso que nós temos que buscar a santificação todo dia e a paz com aqueles que nos aborrecem. Aleluia. Quantos que nos aborrecem sem causa? Só por você falar de Jesus? Aleluia. Eu lembro lá onde eu trabalhava, tinha uma moça e tinha um irmão da igreja batista e tinha um rapaz novo lá também, que você trabalha com a gente. E ele era daquela igreja Bola de Neve. E a gente ficava falando de Jesus na hora do almoço, na hora
da forma do almoço, a gente fala de Jesus, citando alguma palavra da Bíblia, e um dia ela passava e ficava aborrecida com aquilo ali. Ei, você só fala disso, você só fala disso. Tinha outro que falava que era ateu e falava, vocês são tudo papagaio, esses crentes aí são tudo papagaio, só fica falando, disse Jesus, disse não sei o quê. Você tem que falar a palavra de vocês. Aleluia. Mas ele não entende, né, irmãos? E ele nos aborrecia. Um dia eu estava cantando um hino baixinho lá, estava no meu setor e cantando um hino baixinho. Ela passou, esses crentes só ficam perturbando. A gente sabe que é um inimigo, né, irmãos? E faz a pessoa se aborrecer, aborrece a gente sem causa, você falando de Jesus. Mas Jesus disse que nós temos que orar por eles, né? Abençoais e não amaldiçoeis, né? Irmãos, o negócio é tremendo. Glória a Deus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Glória a Deus. Aleluia. Esse verso 15 tem muito a ver com a passagem aqui do versículo 8, que fala sobre a maledicência. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos resgatou do mundo, das trevas, para a sua maravilhosa luz, para o seu reino, e muitas vezes o crente não é agradecido. Fica se maldizendo de tudo, mas sabendo, irmãos, que as provas que passamos aqui, o apóstolo Paulo diz, as provas, as lutas não hão de se comparar com a glória que teremos lá, com as coisas que vêm por vir no futuro, que nós estivermos com o Senhor Jesus. Aí fica se apegando só às coisas daqui. Aleluia. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que quando nós nos juntarmos, nós temos que cantar hinos, louvarmos a Deus, falarmos de Jesus, né? Falarmos da grandeza do Senhor. Para quê, irmãos? Para que a nossa fé venha a ser acrescentada. Glória a Deus. O irmão falou ontem aqui que um abraço levantou ele, né? Ele estava abatido. Isso é o mundo espiritual, irmão, é o reino de Deus, que nós estamos sendo falados na escola dominical, a igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus é isso. É nós vivemos o reino de Deus. Quantas vezes fomos chamados para viver o reino de Deus e nós queremos ficar só no reino daqui, né? Nós temos que viver o reino de Cristo, aleluia, nas nossas vidas. Aleluia. E tanto é que o irmão João falou que ele estava na casa dele e o Espírito Santo de Deus incomodou ele para ir na casa daquele irmão, né, irmão Carlos, né? Aí ele falou, o Espírito Santo, mas o que é que eu vou falar para esse irmão, se ele é pastor, se ele é conhecedor da palavra de Deus, né? Muitas vezes o crente tem esse problema, né? O que é que eu vou falar? Mas o Senhor Jesus disse que Ele é conosco no abrir e fechar na nossa boca. Nós temos que falar a palavra do Senhor e deixar Ele agir. Quem age é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é nenhum de nós que vai falar uma palavra e vai transmitir, vai penetrar no teu coração. É o Espírito Santo de Deus que sabe a necessidade de cada um de nós, né? Mas às vezes nós temos aquela ansiedade, aquela agonia no coração de o que é que nós vamos falar. Glória a Deus. Mas Jesus garante na sua palavra para nós. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Tudo que nós viemos a fazer, irmãos, seja em qualquer trabalho, obra, setor, nós temos que fazer para o Senhor Jesus e ainda dando graça a Ele. Glória a Deus, porque Ele nos consegue fazer isso, né? E muitas vezes a pessoa quer fazer algo para o Senhor, mas quer ser visto pela liderança,
quer ser visto por um presidente, ou está almejando algum cargo, mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala para nós fazermos a obra dele, tudo em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Amém? Amém. Nós possamos, irmãos, pôr na nossa vida a palavra do Senhor todos os dias, pôr em prática, né, irmãos? Porque se nós não colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos ser como aquele moço, glória a Deus, que está escrito na palavra do Senhor, que ele vai na frente do espelho, se olha, vê a sua formosura, mas quando sai dali, esquece, né? Esquece da palavra, da sua formosura, glória a Deus. E o inimigo das nossas almas, ele tenta fazer isso, irmãos, roubar a palavra de Deus, que é ministrada, que é ensinada na casa do Senhor, para que não venha a produzir fruto na nossa vida. Amém? Pastor?